Olá! Mercado Ético hoje traz saúde e consciência ambiental para todos nós. Nós vamos conversar com Tony Gandra, que é fundador, proprietário da única academia ecológica do Brasil, a Ecofit. Tony, que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu desde criancinha, eu sou uma grande aficionada da cura pelo movimento. Desde que eu nasci. Eu, quando tinha uns 9 anos de idade, por aí, eu senti que eu vivia doentinha, eu tinha muita saúde muito frágil. E eu comecei a prestar muita atenção nas aulas de ginástica, naquela época, aula de educação física, no grupo escolar. E tudo que o professor mostrava, tudo que a professora ensinava, eu comecei a praticar na parte da manhã. Então eu acordava antes de sair do quarto, ali no tapete, ali no chão do meu quarto, eu ficava meia hora, 40 minutos, tentando me lembrar e copiar o que naquela semana a gente tinha aprendido na educação física. Foi uma coisa intuitiva minha, que era um jeito de organizar a minha mente, já muito inquieta naquela idade, e eu não, quer dizer, eu não tinha nenhuma noção assim, eu vou me curar pela ginástica, nada disso. Eu falava, eu sinto que eu preciso fazer. Isso daqui vai me deixar equilibrada, mesmo em cenários confusos, né? E foi pela ginástica que eu comecei a acordar. Por isso que me chamou muita atenção quando eu descobri que no Brasil tem uma academia ecológica. O que é isso, Tony? É uma academia que se preocupa com a questão ambiental, porque para nós é impossível falar de saúde, de bem-estar, sem refletir a respeito do como e do onde vivemos. Então, para nós que vendemos bem-estar, que vendemos qualidade de vida, a gente não consegue essa separação. Como que você pode falar do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, sem pelo menos refletir a respeito disso, né? Do como e do onde vivemos. Mas as academias vendem qualidade de vida e bem-estar, Tony? Porque a gente vê tanta gente aí, parece que mudou de dependência química. Sabe assim, eu largo as drogas, largo o álcool, mas agora eu vou me arrebentar de fazer ginástica. É saúde isso? É exatamente essa posição que a gente vem colocando para o mercado, e a gente, ao entrar no mercado, entendeu que existia realmente uma necessidade por ver que muitas academias ótimas, muito bem estruturadas, lindas, muitas vezes, algumas delas, acabam prestando um desserviço, né, para a sociedade, porque elas vendem o culto ao corpo de uma forma só, daquele estereótipo da malhação, e é totalmente na contramão do que a gente prega. A gente prega exatamente a consciência corporal, né, o bem-estar, a qualidade de vida. Então, algumas academias criam guetos, né, criam situações onde pessoas como nós, parecidas com nós, amigos nossos, familiares nossos, se sentem mal de se matricular, né? Às vezes sentem medo, receio, poxa, eu vou para lá, será que eu serei bem aceito? Não sou tão coordenado assim, vou me sentir bem. Mas aí, impelidas, né, empurradas pelos médicos, pelos familiares, acabam reunindo toda a coragem do mundo e vão. Se matriculam e muitas delas entram com a dúvida e saem com a certeza de que ali não é um lugar para elas. Então, aí a gente perde esses alunos para o sofá. E a nossa proposta é o contrário. A nossa proposta é uma proposta de bem-estar, de um tratamento mais acolhedor, né, mais humanizado. E aí entra a questão da sustentabilidade também. Porque a gente entende que, além de cuidar dos animaizinhos e das plantas, a gente precisa primeiro pensar no ser humano, né? Então, começando pelos funcionários, pela nossa equipe, pelas pessoas, a forma de se relacionar e ver o ser humano de uma outra forma, né? Mais holística, ver a emoção, ver o porquê das coisas, né? Mas me conta um pouco do ponto de vista prático, né? O que significa me ver de uma outra forma no mundo da Ecofit? Olha, no nosso mundo é ver assim que a pessoa, cada um é faixa preta numa coisa, né? Então, se você às vezes é um alto executivo, você tem menos tempo ou mais tempo para atividade física, se durante a sua infância você teve mais ou menos prazer com a atividade física, então se você é mais ou menos coordenado, se você tem um corpo de patricinha ou de mauricinho ou não, lá você é bem-vindo e lá você é tratado de uma forma respeitando os seus limites e respeitando que os gordinhos, as gordinhas,
se sintam bem também e que entendam que qualidade de vida é todo um contexto maior, né? E essa questão da tribo, né, da Patricinha, do Mauricinho, lá não, a gente procura promover um ambiente familiar, um ambiente bastante misto, onde todos se sintam bem. Então a gente entende que qualidade de vida já começa por aí. Então lá a gente promove palestras, a gente promove outras coisas. A gente está implantando agora atividade como xadrez, que é justamente uma provocação por ser, né, o esporte que simboliza... Treinar os neurônios também, exatamente. Né? Então lá tem malhação sim, tem toda atividade para quem quer malhar com muita intensidade, mas também para quem tem menos tempo, que é uma atividade de maior reflexão, de concentração, de descoberta do corpo, é como você comentou, né? Quando a pessoa parte a perceber a atividade física não como uma obrigação, mas como um prazer, e aí a partir do 15º treino, ele já começa a sentir diferença e o corpo começa a aplaudir os momentos que você dedica a ele, né? Então, cada 15 minutos que você dedica para o seu corpo, parece que ele já reage e já diz para você, ele grita para você, né? O quanto é importante aqueles minutos para você cuidar dele, né? Agora, Tony, o que tem de ecologia lá dentro? O que você entende por ecológica? Porque, claro, talvez cada um tenha a sua definição do que pode ser uma academia ecológica, mas na minha imaginação, deveria ser uma academia onde a sustentabilidade já vem desde a construção. É o que aconteceu, Cris. A gente entende lá a ecologia em 3 aspectos, né? O aspecto material, o aspecto arquitetônico, o aspecto cultural e o aspecto filosófico. Então, no aspecto arquitetônico, é basicamente isso que você acabou de falar. Desde a concepção, o prédio já foi imaginado, já foi cuidado para a captação de água de chuva, que a gente depois destina para descarga, para molhar as plantinhas e algumas lavagens de ambientes mais externos. A gente também tem bastante iluminação natural, aquecimento solar das piscinas, uso de madeiras certificadas, coleta seletiva de lixo. Nós temos até uma composteira, que a gente usa as cascas e alguns alimentos do restaurante para fazer o próprio adubo lá da nossa jardinagem. E vários cuidados. A gente também faz coleta de óleo de cozinha, toda a coleta seletiva de pilhas, baterias. E agora a gente está com um projeto também para colher os material isopor dessas bandejinhas de supermercado e tal. E também a gente está se desenvolvendo um projeto para coleta de lixo eletrônico. Então são vários cuidados. Também tem papel, todo o nosso papel é reciclado. Enfim, os cuidados que a gente pode ter no sentido material. No sentido cultural, até tenho aqui uma cartilha, e a gente tem uma sequência de cartilhas, entre outras, que a gente... Aquecimento global. Perfeito. Tem a da água. Eu estava xeretando lá, como dizem na minha terra, 2 córregos, algumas coisas de vocês. E aqui, quer dizer, nessas cartilhas vocês estão mostrando, só para a gente dar uma olhadinha, né? Quer dizer, vamos mostrar um pouquinho essa cartilha. Aquecimento global. Então, nessa cartilha nós vamos desvendar esse fenômeno. E aí mostra aqui, né? Você sabe o que são os recursos naturais e é bacana, o interessante aqui é o que é camada de ozônio, o que é aquecimento global. E o desenho vem mesmo numa linha de cartoon, que é para a moçada sentir que não é nada chato, né? É para a gente poder curtir, rapidamente se informar, né? Legal. E atender a todos os públicos, né? Desde criança, enfim. Tá certo. Então a gente tem vários materiais voltados para essa questão cultural. E a gente também faz palestras lá, nós temos, por exemplo, o Café Ecológico, que nós já trouxemos várias personalidades lá, entre outras, Marcelo Furtado, do Greenpeace, Mário Montovani, do SOS, Aron Belink, do Acatu, Fábio Feldman. Então a gente procura promover essas coisas e essas cartilhas e outros vários materiais educativos. Muito legal. Desculpa. E tem também a questão filosófica, que é justamente o que eu acabei de citar, de ver o ser humano de uma outra forma. Então ficar o belo para quem, né? E o jovem, muitas vezes, a questão da anorexia, da bulimia, é uma forma de ver o ser humano, né? Nós vamos entrar mais fundo nesse assunto no próximo bloco.
Mercado Ético, hoje conversando com Tony Gandra, da Academia Ecofit, que é a única academia ecológica do nosso país. Tony, você descreveu um pouquinho desse composto, né? Desde a fundação da academia, a preocupação com a própria construção, que é toda ecológica, e toda uma série de atividades. Mas, como você bem disse, a sua missão é o bem-estar das pessoas. E eu tenho que te confessar que eu me assustei muitas vezes ouvindo de professores de academia histórias do tipo... lá onde eu dou aula, tem uma menina, ou tem duas, ou tem 42 jovens, sei lá quantos, que ficam lá, entendeu, o dia inteiro malhando e não comem e não sei o quê. Então, quer dizer, eu fico escutando isso, eu falo, meu Deus, está para mim muito claro que nós estamos falando de casos que demandam um cuidado muitas vezes até psiquiátrico. Então, essas academias não estão chamando os pais para conversar muitas vezes, ou esse professor que está lá, e vamos lá, quer dizer, será que ele não tem obrigação de parar, entendeu? E de falar, olha, vamos chamar um psicólogo, vamos chamar seus pais, isso aqui não é, quer dizer, não é isso que é bem-estar. Então eu fico sempre questionando essas coisas, você me perdoa, mas eu entro um pouco nisso, porque eu quero entender, quando você fala de bem-estar, se vocês têm vivido esses casos lá, e como é que vocês reagem a isso? A gente vive, sim, várias academias vivem. E aí é que a gente vê essa questão de tratar o ser humano de uma forma holística, né? Então, os nossos profissionais dispõem, por exemplo, de nutricionistas, de psicólogo, que nessas situações podem encaminhar. Então, a questão, às vezes, do jovem pensar em ficar o belo para quem, né? Para o namorado, para o patrão, a questão do belo interior ou do belo exterior. Então, você trabalha querendo emagrecer para o outro, você emagrece e engorda, emagrece e engorda. E as questões da bulimia, da anorexia, como eu citei, a psicóloga, que está lá à disposição, o jovem ou qualquer aluno querendo usufruir, pode então questionar. Então nós não temos um trabalho de terapia, mas um trabalho de aconselhamento, que vai fazer a pessoa dar um clique, refletir um pouquinho sobre aquilo e aí, havendo necessidade, continuar com outro profissional à parte. Num caso como esse, deve-se chamar os pais? Nós entendemos que sim. A gente procura bater um papo com o aluno, mas no momento seguinte tem que envolver a família, né? Dependendo da idade principalmente. Então nós temos lá um trabalho forte com o TIM, né, que é os adolescentes. Então essa faixa, às vezes vivem vários complexos, né, às vezes já vem da fase infantil, às vezes o trabalho de educação física na escola também não foi tão feliz, de alguma forma eles não descobriram ainda o prazer pela atividade física, muito pelo contrário, às vezes vem com alguns complexos, né? Então esse é o momento do profissional de educação física atento a isso, que a gente tenta despertar nisso, isso através de cursos, treinamentos intensos. Até porque os nossos profissionais vêm das faculdades de educação física, as melhores, e vêm às vezes do mercado também de ótimas empresas, mas a gente percebe que eles não têm esse treinamento. Então a gente procura lá em treinamentos constantes passar essa visão e esse cuidado especial. Porque a gente sabe que a maior parte dos alunos procuram as academias por estética ou por saúde, né? No primeiro momento. Mas o que faz com que eles fiquem na academia, que eles permaneçam, aí já é todo um outro complexo que envolve o socioafetivo e outras coisas. E aí o educador é que precisa ter um trabalho adequado para que o aluno, então, não enverede por esse caminho só estético, né? E consiga ver um equilíbrio nessa relação, né? Do corpo, de tratar do corpo de uma forma zelosa, cuidadosa, né? Quem que é mais estressado? O adolescente, que tem está nessa fase aí de explosão hormonal, todas essas dificuldades até de autoaceitação, o executivo, a executiva. Tentando te responder, eu entendo que lá a gente convive com estresse desde as crianças que nós temos lá. É incrível como as crianças com agendas superlotadas, né, e com às vezes questões familiares mal resolvidas. O teen também, o adulto também, e a terceira idade, que a gente tem um grupo de master lá maravilhoso também. Então a gente nota que existe em todas as idades, né, com mais ênfase talvez numa ou outra, mas olha, todas elas têm. Agora o que a gente percebe que aí a atividade física e também a ecologia ou a sustentabilidade é uma grande ferramenta, né? Então a
atividade física pode ajudar demais com essa questão do estresse, né? E a questão ecológica também, porque quando você tem um refinamento, quando você tem uma cultura e alguns valores melhorados, e esse contato com a natureza, parece que tudo isso fica abrandado, né? É incrível como a ferramenta da atividade física e esse contato, essa consciência e esses valores mais refinados trazem uma paz para as pessoas, né? É verdade. Eu tenho sangue de índio nas minhas veias, entre outros, né? Sou toda essa mistura, né? E quando eu era criança, eu aprendi que os índios não iam, muitos das tribos não saíam para a guerra sem antes abraçar árvores, né? E ficar profundamente abraçados. E outro dia um sobrinho meu, que é biólogo, falou, você já ouviu o coração de uma árvore? Eu falei, eu já abracei e gosto de abraçar árvores. E fico em silêncio muito tempo. Ele falou, mas você não ouviu o coração? Eu falei, não vou falar que eu ouvi o coração, já nós estamos numa metáfora. Ele falou, não é metáfora. Pegou um estetoscópio, fomos até a pracinha do lado da nossa casa, de estetoscópio em punho, colocamos o estetoscópio na árvore. Olha só. E fui ouvir. E fiquei tão emocionada. Sabe por quê? Porque você ouve toda a vida da seiva em movimento, pulsando dentro daquele ser que está ali só para nos presentear. Então, Tony, no próximo bloco eu quero saber de você o seguinte. Já entendi a parte ecológica, mas dá para integrar ser humano e o grande ser que é Gaia dentro de uma academia? E hoje, Mercado Ético conversa com Tony Gandra, da Academia Ecológica Ecofit. Tony, eu queria entender uma coisa. No começo do programa eu te contei como é que foi que eu acabei me apaixonando pelas artes do movimento. Porque através da conexão com o meu próprio corpo, eu entendi que eu posso me conectar com o meu próprio ser. Uma vez que a gente está habituado a separar corpo, mente, espírito, mas na verdade não há separação nenhuma, é tudo uma coisa só, né? E você, Tony, como é que você começou a se apaixonar por isso? Da onde veio isso? O que te move? Tanto eu quanto meu irmão, que é meu sócio, a gente sempre teve presente na nossa vida a atividade física. Nada de alta performance, mas sempre tivemos karatê, natação e outras atividades. Foi ao longo de toda a nossa vida. E também eu tive uma questão histórico-familiar de meu pai e minha mãe, né, serem acometidos por doenças que provavelmente o sedentarismo na vida deles teve um papel muito importante, né, muito relevante, né, nesse acontecimento. E a gente entendeu que essa questão da pessoa não ter atividade física como uma coisa presente no dia a dia, não ter o prazer pela atividade física, leva a todas essas doenças. E a gente entendeu que a gente poderia contribuir muito com muitas pessoas dessa forma, tentando passar para a pessoa o prazer pela atividade física. Então eu acho que envolve até uma questão de propósito de vida, né? De você contribuir, de você de alguma forma interferir e naquela questão da transformação para um mundo melhor, que a atividade física é uma ferramenta incrível para isso, né? E você começa a perceber que as pessoas que se dedicam e as pessoas que têm uma consciência corporal e que ela entende a saúde dela de uma outra forma, parece que toda a forma de interagir com as outras pessoas e um pouquinho da ganância e um pouquinho de outros elementos acabam sendo equilibrados, né? Então a gente tem isso como propósito de vida, de tentar contribuir para a saúde das pessoas, né? Como é que é você? Como é que é o teu dia a dia? Porque você é empresário, então exato. Não vem, não. Você é empresário, falar dos outros é mais fácil. E na hora do vamos ver?
Na hora do vamos ver é uma dificuldade. Tenho filhinhos pequenos, maravilhosos, tenho mãe, tenho né, uma empresa para tocar com um monte de gente. Então, assim, a agenda realmente é difícil, né? Para a gente conseguir criar a tal da disciplina, isso também envolve, né? Assim, diariamente, né? Uma conquista. Hoje eu fui bem, né? Hoje eu consegui completar 100% da minha agenda ou 90% da minha agenda. E é uma dificuldade gostosa se você conviver com isso e entender que quando você dedica 1 hora para atividade física, ou meia hora que seja, o teu dia fica com um rendimento muito melhor, né? Então você não perde aquela meia hora, você chega ao final do dia melhor, você descansa com mais tranquilidade, o teu sono é melhor, a tua alimentação é mais moderada, né? A tua pele reflete. Volta, Tony. E o Tony faz o quê? O que eu mais gosto de fazer é nadar um pouquinho. Karatê, que faz parte da minha vida, não tenho feito ultimamente. Há dias comentei que estava fazendo uma aula de Tai Chi, também não faço sempre, mas de vez em quando eu experimento. É uma aula de yoga, lá temos Tai Chi, temos yoga, temos meditação. A gente tem um espaço... Meditação? Vocês têm lá também? A gente tem um espaço zen que a gente dedicou a essas atividades que a gente chama de mais integrativas, né? A gente tem aqua yoga também, então a gente procura justamente proporcionar essas atividades. Temos pilates, mat pilates, então são várias atividades que levam a pessoa, né, a ter um pouquinho, às vezes até de baixar a frequência do dia a dia, mas de certa forma você está baixando a frequência, mas você está promovendo ali a tua saúde física. Então isso é muito bom. O que você prioriza na tua agenda? Na minha agenda o que eu priorizo é família. Então se eu procuro nessa correria, na medida do possível, buscar meu filho na escola, minha filhinha na escola. Eu procuro almoçar em casa todos os dias, ou quase todos os dias, né? E procuro manter o estudo. Então, com toda dificuldade, eu ainda estudo 2 noites por semana. Eu estudo o quê? Eu estou fazendo um MBA em gestão de negócios. Olha que bacana! Então, assim, o que eu procuro é família, que eu acho que isso também vai na direção do tal do equilíbrio, né? Com certeza. Então, assim, pela manhã, a primeira coisa, eu levo meus filhinhos na escola. Na hora do almoço, eu me esforço muito para almoçar em casa, né? E 2 vezes por semana eu procuro estudar à noite. Então, além disso, eu consigo aí, né? Fazer a minha atividade física quase todos os dias, eu consigo trabalhar. Tá bom, você é fácil, você trabalha na própria academia. Facilita um pouquinho, é verdade. Mas se descuidar, eu fico longos períodos, às vezes, falhando também. Eu também falho, eu também deixo de treinar, né? Mas logo a gente retoma e o corpo denuncia, né? Ele implora para que você dedique meia hora, pelo menos, para as suas células agradecem, né? É verdade, eu acho que você falou a coisa mais importante mesmo, é que o corpo, como organismo vivo, ele tem sede de movimento. E eu estava conversando outro dia com o meu acupunturista, que é uma figura maravilhosa, Dr. Flávio de Souza, e ele falou: Cristina, as pessoas falam assim, eu preciso andar por causa dos músculos, por causa não sei do quê, a osteoporose, osteopenia, seja lá o que for. Ele falou: você precisa andar porque você precisa movimentar os fluidos corpóreos. Olha que chique, gente. É o seguinte, os fluidos corpóreos ficam estagnados durante a noite, né? Então, quando você já levanta relógio, você corre, mas os seus fluidos corpóreos não se mobilizaram. Você falou que lá tem Tai Chi, né? Sim. Então, como esse ano é o ano mundial, internacional de Gaia, o grande corpo, alma, mente e espírito, que é a nossa mãe, Terra. Então, como eu pratico Tai Chi, já te comentei, há 35 anos, eu vou te mostrar e você vai me dizer se é assim que vocês praticam lá na própria academia da Ecofit. Eu pratico nunca. Primeira coisa, gente, é como aquelas cenas que você já viu na televisão. Não tente imitar. Por exemplo, jamais fazer Tai Chi ou outra arte marcial com um salto dessa altura, em hipótese alguma. Mas vamos tentar. O Tai Chi é uma arte marcial e, como toda arte marcial, ela se autocamufla. Então, cada movimento que eu vou mostrar aqui, que parece uma coisa só zen e tal, é um movimento de luta. Se você quiser experimentar, me liga, a gente treina, tá bom? Então,